E aí, dentro das causas que você está falando, Viviane, a gente diagnostica, então, através do exame de sangue, medindo T3 e T4. É isso? Assim, tipo, cheguei no médico, de uma maneira geral, ainda não consegui chegar na doutora Viviane, que tem esse olhar integrativo, mas cheguei no médico porque estou desanimada, precisando medir. Aí ele fala, não, vamos medir o TSH, que é o mais comum, e aí pede o T4. Isso realmente vai ajudar a dar esse diagnóstico para caminhar para uma solução medicamentosa. E aí eu gostaria de caminhar com você assim um pouquinho sobre essa análise dos medicamentos que são propostos hoje para as disfunções da tireoide. Ele pode já analisar o próprio exame de sangue. Eu posso ensinar como é que a pessoa vai ver no exame se ela tem algum probleminha já ali, pelo menos no laboratório. Então, se ela tem um pouquinho dessa clínica que eu falei, e o exame do laboratório já mostrou essa alteração, e se ela ainda for medir a temperatura basal, que eu vou ensinar também, então já vão ser 3 coisas que ela já vai ter para ter chance de diagnosticar nela mesma já o hipotireoidismo, tá? Então, vamos lá. A temperatura. Então, é isso que eu estava falando também, assim, às vezes a pessoa tem até o hormônio normal, mas isso é uma das coisas que eles sempre falam. As 2 escolas da medicina funcional que eu fiz, foi a do Dr. Laí e a do Dr. Ítalo Rachid, os 2 falam a mesma coisa. A temperatura, às vezes a pessoa não tem tanta clínica ali, não tem um exame laboratorial, nem no, ele está no valor ótimo, mas se ele tiver temperatura baixa, ele tem hipotireoidismo. Tá? Olha só. Então, a temperatura, como é que você vai fazer? É um pouquinho mais complicado, não é tão simples assim. Você vai precisar de um termômetro, que hoje em dia a gente não tem mais aquele termômetro de mercúrio, né? Porque o mercúrio ele é tóxico. Então, eles tiraram do mercado. Então, existe um termômetro que é chamado de galistânio. E depois eu vou escrever aqui, porque até na época eu nem conhecia. Tá? Porque o digital que é o que se tem hoje em dia mais comum. Então, esse de galistano se acha para comprar aí em alguma loja de material médico, né? Ou pela internet também, a gente acha tudo. Né? Aí você vai pegar esse termômetro, e aí você, assim que você acordar de manhã, o ideal é que você ainda nem levante da cama, porque você está fazendo um esforço, então você está gerando energia, né? Você vai ficar mais quente. Então você tem que estar quietinho, acordou. Então você tenta acordar 5 minutinhos antes, porque você vai ter que ficar lá os 5 minutos com o termômetro na sua axila, tá? Então vamos lá. Tem gente que não sabe medir temperatura, eu explico tudo, né? Então Vamos no detalhe. a ponta do termômetro, eu até podia ter separado o meu aqui. A ponta do termômetro é onde que vai aferir a temperatura. Aquela pontinha lá que é a mais fininha. E aí você vai ter que colocar ela dentro da sua axila. Então, ela não pode ficar aqui para fora, né? Ela tem que ficar aqui, ó. Assim. Dentro da axila. Ela não pode escapulir aqui para fora, a ponta. Né? Porque se a pessoa está medindo errado, você não vai ter um diagnóstico certo, né? Então, muitos pacientes meus eu peço para medir. É que às vezes eu não peço porque é tanta coisa, Carol, que a gente tem que falar, que o paciente ainda vai ficar fazendo isso. Mas para quem quer em casa já fazer, pode fazer. Aí vai botar lá o termômetro, e deixa o termômetro lá 5 minutos e você fica lá paradinho. E aí você vai anotar a sua temperatura. O ideal é fazer durante 5 dias. Não precisa ser 5 dias corridos, seguidos. Aí você faz uma média. Então, você soma lá, deu 36,4, 36,2. Aí você soma e divide por 5. Aí você vai fazer uma média da sua temperatura nesses 5 dias. Um outro adendo, a mulher sabe que no meio do ciclo ela tem a temperatura mais alta, né, que é o período fértil. Ovulação. Então, a mulher que menstrua, então como é que faz? Ela vai começar a medir, de preferência, assim que ela menstruar. Ela vai saber que ela vai estar na primeira fase do ciclo, né, não vai estar no meio. Então, assim que ela menstruar, ela pode medir.
Então, mede aí 5 dias, anota, faz uma média. Qual é a temperatura ideal de uma pessoa com a tireoide normal? Acima de 36,6. 36,6, tá? De 36,6 para cima, ela tá com metabolismo ok, tá? Se ela fizer isso com o termômetro normal, aquele da gente medir febre de filho, dá certo? Então, eu nunca fiz esse teste, sabe? Eu queria fazer uma experiência com o termômetro digital, né? Que você quer dizer, né? Porque o que Isso. acontece com o termômetro digital é que ele apita com 1 minuto. Eu não sei se o sistema, como é que eu vou dizer? O sistema dele lá de aferição, ele continua depois. Eu acho que sim, porque eu já fiz uma vez e ele já deu temperatura mais alta depois que eu deixei ele um tempo maior, porque você tem que deixar lá os 5 minutos. E ele apita antes, ele apita acho que com 1 minuto, acho que menos disso até. Aí você tem que deixar ele um tempo maior. Mas eu nunca fiz essa comparação. Até porque eu tinha um de mercúrio, eu estava guardando as 7 chaves esse termômetro, porque não tem mais para vender. E aí, um belo dia, na Covid, ele caiu, quebrou. E aí, depois, eu demorei a procurar esse de Galistânia aí, e aí eu não fiz mais o teste. Mas isso aí é um teste. E o outro é o exame que você tem lá, o seu exame de sangue, né, da tireoide. Então, quais são os 2 hormônios que a gente mede no sangue? Na verdade, são os 3, o TSH, o T3 e o T4. O TSH, a gente não dá muita importância para ele, tá? Então, eu não vou nem falar muito dele, porque ele Pelos pode estar motivos que você explicou no início da live. ele não tem muita importância. Então, vamos falar do T3 e T4. Você vai pegar lá o valor de referência dele, e geralmente a gente mede o T3 livre e o T4 livre, tá? Porque o que é livre? Todo hormônio, ele é produzido lá na sua glândula, lá na sua tireoide, para ele ser deslocado pelo corpo, ele não vai sozinho, ele precisa de alguém para segurar ele e levar junto. É como se ele fosse pegar um Uber. Aí ele vai lá, chama o Uber, que é uma proteína, que vai carrear ele pelo corpo e vai liberar ele onde ele tem que ir. Então, o T3 que a gente mede é o livre, não é aquele que está lá junto com uma proteína. T3 livre. Aí você vai ver lá o valor de referência. Vamos supor. O T3 vai de 2, o valor mínimo, 2,0, até 4, vamos supor. Cada laboratório tem um valor de referência, tá? Então, esse que você está dando é hipotético. Esse é hipotético, tá? Porque cada um tem um valor. Aí você vai pegar esse valor e entre um e outro vai diminuir 4 de 2, vai dar 2. Esse valor de 2 é esse intervalo, né? Esse 2 você vai dividir por 4. Então, vai dar 0,5 de valor. O que você vai fazer ali? Você vai dividir esse valor de referência em quartis, em 4 partes. Não sei se deu para entender. Então, você tem lá, você vai estar, no primeiro quartil vai ser de 2 a 2,5. Sim. O segundo quartil vai ser de 2,5 a 3. O terceiro quartil vai ser de 3 a 3,5. E o quarto quartil de 3,5 a 4. Então, você divide em 4 partes, você vai ver aonde que está o seu valor que saiu o seu T3. Então, vamos lá. Se ele tiver da metade, que seria 2, 2,5, seria 3 para baixo, ele está baixo. Ele não está abaixo do valor de referência. Você está vendo que eu estou trabalhando naquele valor ali que o laboratório dá. Porque o médico lá de fora, ele só vai dizer que você está com hipotireoidismo se ele for abaixo de 2. Mas entre 2 e 3, você já está. Tá? Então, esse é o nosso diagnóstico. Quando está da metade, eu falo quartis, mas pode ser da metade. Mas se ele está no primeiro, então ele está bem ruimzinho. E no segundo, ele está ali,
está meio borderline, mas também não está bom. Então, é da metade para baixo, você pode dividir pela metade, que fica mais fácil. Da metade para baixo do valor, você já está com um hipotiroidismo, bem provável de ter, se juntar com a temperatura baixa mais os sintomas, aí você já vai ter que fazer um tratamento, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Aí, então, acho que sintomas, acho que com esses 3 você já consegue. Eu faço essa divisão em quartis porque eu vou comparando, né? Por exemplo, o paciente chegou hoje lá, o primeiro exame dele está no primeiro quartil. Aí eu vou fazendo o tratamento, aí eu vou vendo como é que ele vai progredindo. Né? Então, cada laboratório eu já fiz já a divisão ali, eu já olho a minha tabela ali, eu já sei qual quartil que ele está. Bom, e aí o tratamento médico, né, que a gente faz, que só médico pode fazer, não tem outro profissional que possa fazer isso, que é prescrever hormônio, a gente faz repondo o hormônio da tireoide. Né? Como é que é isso? O hormônio da tireoide, ele, que a gente faz manipulado, ele é um hormônio fabricado, tá? Mas a molécula dele é idêntica à sua, que a sua tireoide produz. Tá? Porque as pessoas falam assim, como é que ele pode ser, que a gente chama de bioidêntico ou isomolecular? Como é que ele pode ser o mesmo que a gente produz? Não tem como, né? Tá aqui, está produzindo aqui, está aqui. Existe, sim. Tá? Existe um outro tipo de hormônio que não é fabricado na manipulação, que se chama a tireoide dissecada. Eles pegam uma tireoide, que no caso é do porco, e aí eles retiram, eles chamam de extrato de tireoide. E ali vai ter já o T4 e o T3 ali. Aí é um hormônio natural, sim. Mas é complicado isso daí, porque não é para todo mundo, não é uma coisa muito comum de se achar aqui no Brasil, antigamente só tinha importado, é um pouquinho complicado. Quem tem autoimune não deve usar, tá? Processo autoimune. Mas aí o que a gente faz aqui? A gente manipula o hormônio da tireoide, então a gente manipula o quê? Os dois, o T4 e o T3. Eu manipulo o T4 também, então eu tenho que tomar o T4, mesmo ele não sendo um hormônio, como eu falei, ativo, que vai trabalhar lá, que vai fazer a ação dele na célula? Sim, porque o hormônio T4 é como se fosse assim, ele dura mais tempo no seu corpo, então ele chega a ser tipo um reservatório, tá? De hormônio. Então, vamos supor, você está com deficiência dos dois. A sua tireoide está produzindo menos os dois. Aí você repõe o T4 e o T3. O T4, ele vai ficar ali mais ou menos no seu corpo por uns 7 dias. O T3 não, o T3 tem uma duração curta, de horas. Às vezes ele dura 8, ele dura 12 horas. Então, por isso que você tem que tomar todo dia. O T3, o ideal é você prescrever ele 2 vezes ao dia. Mas aí, me tira uma dúvida, então, que já fica. O mais comum que a gente vê, assim, geral, é as pessoas irem lá na farmácia e comprar aquela O Puran, Levoide, tiroxina, Puran. Então, não é disso que você está falando. É de um medicamento, né, de um hormônio bioidêntico que é manipulado. São coisas diferentes? O efeito no organismo é diferente? Olha, Carol, a questão é a seguinte: o hormônio, tem muita coisa na farmácia comum também, muita coisa não. Tem algumas coisas que tem até outros hormônios bioidênticos na farmácia também, tá? O Puran, o Levoide, todos eles são levotiroxina, que é o T4, tá? Não existe T3 na farmácia comum. Apesar de ser produzido pela indústria farmacêutica, ele é uma molécula também idêntica à nossa, bioidêntica, tá? A questão é a seguinte: quando você vai fazer
um comprimido, vai fazer uma cápsula, você vai colocar ali o princípio ativo que você quer, que é o T4. Mas para preencher aquela cápsula, você coloca outras coisas. Quando você vai ler lá a bula do remédio, vai ter lá levotiroxina, aí vai ter celulose, tarará, os recipientes que a gente chama. Às vezes, esses recipientes que não são legais, tá? Então, quando eu faço o T4 de farmácia, eu escolho uma marca, tá? Eu não vou falar aqui para não ficar gerando, sei lá, propaganda. Mas é a marca que é a mais limpa, vamos dizer assim, tá? Por quê? A pessoa, você sabe como é que é você ir ao médico. Você vai, agora a pessoa vai lá, faz todo o tratamento, eu passei, aí eu peço assim, ó, volta daqui a 3 meses para a gente reavaliar. Ela às vezes não consegue, ela vai viajar, ela não conseguiu manipular, né, porque não tem tempo, ou porque não sabe se é para manter a dose. Aí o que acontece, grande maioria das vezes? Eu passo o de farmácia, o que eu escolhi, o T4, da marca que eu escolhi lá, passo para ela, e passo o T3 manipulado. Que aí ela vai ter a liberdade de não ficar sem nada, né, de uma situação dessa. E aí ela fica mais à vontade também, não fica assim, eu vou ficar presa. Porque tem essas coisas também, a pessoa já está querendo prender, né, de tomar um remédio manipulado, sei lá, as pessoas têm várias ideias aí, né. Então, às vezes eu faço isso. Quando a pessoa quer, não, dá para fazer o T4, a gente faz na mesma cápsula que o T3 até. Eles ficam na mesma cápsula. E você tem que tomar ele de manhã, em jejum, assim que você acorda. E você tem que esperar meia hora para comer, porque ele, senão, o alimento interfere na absorção dele. Mínimo meia hora. Então, a pessoa, todos os meus pacientes eu explico isso. Deixa na sua mesinha de cabeceira, para você não esquecer. Aí você cria esse hábito. Sentou na cama, levantou, já toma. Para você não esquecer, porque se você esquecer, você vai chegar lá na cozinha, aí você vai, agora eu vou ter que tomar meu café e não vai dar tempo, né? Eu não vou dar. E aí acaba esquecendo também. E não é legal esquecer. É óbvio que esquecer um de outro, você não vai ter problema por isso, né? Até porque você tem lá o seu estoque. Mas aí a pessoa cria aquele hábito, né? Então ela toma um jejum assim que ela acorda, e o T3, que ela toma junto com o T4 de manhã, e toma uma outra dose. O ideal é tomar uma outra dose à tarde. Aí vem a outra questão, que pode ser que tenha paciente meu aí que vai falar, poxa, mas você não me passou à tarde, por quê? Né? Eu também quero. Quero. Por quê? A outra questão da medicina funcional e da manipulação é que, às vezes, é difícil a gente conseguir tomar tudo. A gente esquece. Olha, 80%, 90% dos pacientes esquecem esse T3 da tarde. Tá? E aí, o que eu faço? Às vezes eu não passo. Tá? Então, eu não passo. Vai ficar muito ruim para ela? Não. Mas vai ficar otimizado? Também não. Então, quando o paciente quer assim, eu quero perder peso, eu estou com a energia muito ruim, aí eu falo assim, olha, você vai ter que lembrar disso aqui, põe despertador, porque não tem como, né? É o metabolismo dele, não tem como chegar e... Existe cápsula, né? Se tiver alguém da farmácia de manipulação, tem. Hoje em dia, cápsula de liberação prolongada, que é uma cápsula que vai liberando aos poucos aquele ativo ali, tá? Mas, assim, na sinceridade, não é a mesma coisa que você tomar uma dele à tarde. Então, assim, o tratamento é esse. Nossa, eu tô achando um barato você falar isso, Viane, sabe por quê? Eu tenho uma pessoa próxima a mim que tem Hashimoto, tiroidite de Hashimoto. E o que a gente vê em termos de aporte de medicamento é o uso do T4, então. E a primeira vez que eu escutei a reposição bioidêntica do T3 foi com um desses médicos aí que trabalham muito no Instagram. Ele falando que muita gente não emagrecia pela falta do T3. Ele falando assim, olha,
falta essa visão holística e a reposição bioidêntica do T3 também. Não é todo profissional que tem essa visão. Então, eu acho muito legal você trazer esse ponto aqui para a gente. Assim, obviamente, gente, a Viviane não vai nem falar o nome aí da indústria farmacêutica que ela recomenda, porque assim, eu tenho muito medo não, mas eu tenho muita preocupação com vocês que nos assistem aí de não fazer automedicação. Então, assim, ó, eu tô vendo algumas perguntas tipo, ai, eu tô com uma situação assim, assim, assado, posso tomar Lugol? Aí precisa para eu perguntar para um médico, precisa marcar com a Viviane, aí tá o arroba dela, vocês podem chamar no Instagram, que ela passa o WhatsApp para fazer o agendamento. Inclusive, eu vou deixar o WhatsApp do consultório dela na descrição do vídeo para vocês. Posso, não posso, Viviane? Claro, pode. Porque aí, se vocês quiserem fazer um atendimento mais customizado, mais otimizado, aí é com o médico. Não tem jeito. Mas, de toda forma, tem um conteúdo desse, gente, assim, à disposição da gente, até para a gente, entre aspas, exigir do profissional de saúde que está acompanhando a gente em algum distúrbio da tireoide, falar assim, eu preciso observar a reposição de T3. Eu preciso observar isso. Ah, mas isso é uma besteira, não serve para nada, é uma besteira, não serve para nada. Bom, muda de médico. Isso que você falou, outra coisa que eu o Leonardo já vai colocar para vocês no WhatsApp, no WhatsApp não, no chat, o número do WhatsApp do consultório da Viviane. Ele parou aqui e falou assim, Carol, me confirma se é esse aqui, porque ela tem o WhatsApp do consultório. E aí vocês deixam a mensagem lá depois, e aí com o tempo ela, a secretária dela, vão olhando e checando, porque ela faz o atendimento online. Mas o que eu gostaria que ficasse assim muito no radar de vocês, gente, é isso, assim, procurem um profissional de saúde que vocês confiem, que estejam sincronizados com o que há de mais moderno em medicina. Não terem um diagnóstico como definitivo. Ah, tireoidite de Hashimoto, nossa, é uma doença autoimune, é para sempre. Você sempre vai precisar tomar o medicamento e vai só aumentando a dosagem, assim, talvez até por ter uma pessoa próxima a mim que tem, os diagnósticos eles são sempre muito deterministas e muito pessimistas. E aí a pessoa aumenta o peso, porque tem um problema de tireoide. Tá desanimada? É porque tem um problema de tireoide. E a gente vai ficando com tudo assim, muito sem esperança, sabe, Viviane? Eu tô tentando achar a palavra, mas no final das contas é isso. A gente vai ficando muito sem esperança de que pode melhorar.